Oi, pessoal! Nessa aula vamos falar um pouco sobre as questões políticas externas do Segundo Reinado. Vamos começar falando sobre a questão Christie, que eu já falei um pouco na aula passada. A questão Christie foi uma das manifestações mais importantes da política externa do Império Brasileiro, sob o reinado de Dom Pedro II, por estar ligada a uma série de conflitos com a Inglaterra. Recebeu esse nome por envolver um embaixador inglês do Rio de Janeiro, chamado William Dougal Christie. Houveram dois fatos que desencadearam as desavenças diplomáticas entre Brasil e Inglaterra. Mas o problema de fundo eram as transformações econômicas e sociais que estavam ocorrendo no Brasil e no mundo, contando ainda com uma pitada de sentimento nacionalista. Os fatos que desencadearam a questão Christie, em primeiro lugar, foram que no ano de 1861, a fragata inglesa Prince of Wales, Príncipe de Gales, estava se dirigindo a Buenos Aires, na Argentina, quando naufragou no litoral do Rio Grande do Sul. Parte da população local saqueou as mercadorias que estavam no navio, sendo ainda que 10 marinheiros foram encontrados mortos. Os oficiais da Marinha Inglesa entraram então em contato com o embaixador inglês Christie, que exigiu do governo brasileiro, em nome da Inglaterra, a indenização pela carga roubada e a presença de um oficial inglês nas investigações. O Brasil não aceitou pagar a indenização, estendendo o debate com a Inglaterra sobre o caso. Em segundo lugar, em 1862, alguns oficiais da Marinha Inglesa, enquanto estavam bêbados e vestidos como civis, envolveram-se numa briga na cidade do Rio de Janeiro. Ao serem parados pela polícia, desacataram a autoridade dos policiais e por isso foram presos. Ao ser descoberto que essas pessoas eram na verdade militares ingleses e não cidadãos do Império Britânico, foram imediatamente soltos. Porém, o embaixador Christie pediu a demissão dos policiais que tinham prendido esses ingleses e um pedido formal de desculpas do governo brasileiro, além de aproveitar o incidente para cobrar a indenização pela carga roubada no ano anterior. O governo imperial brasileiro negou-se a aceitar as exigências da Inglaterra. Frente a isso, Christie ordenou que os navios de guerra ingleses que estavam no litoral brasileiro aprisionassem 5 navios mercantes do Brasil ancorados no porto do Rio de Janeiro. A população da capital do Império, então, realizou manifestações contra a ação da Inglaterra, e por isso a relação entre Brasil e Inglaterra estava piorando. Mas haviam outros fatores que também explicavam essa piora na relação entre esses dois países. A ação inglesa foi entendida também como uma postura arrogante em face do poder econômico e militar do maior império da época. Mas o governo de Dom Pedro II não aceitou essa intimidação. Por outro lado, havia um sentimento nacionalista de alguns setores da sociedade brasileira, configurando-se como um sentimento anti-inglês, que estava ligado, entre outras coisas, ao combate da Inglaterra pelo fim do tráfico de escravos no Atlântico e pelo fim da escravidão no Brasil. O Brasil não vinha cumprindo os acordos estabelecidos com a Inglaterra pelo fim do tráfico negreiro e nem as próprias leis que haviam sido criadas no país, como a Lei Regencial, de 1831, e a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850. A força econômica da escravatura no Império, em decorrência de ser a base da força de trabalho da economia agrícola e a fonte de grandes ganhos comerciais, impedia que o tráfico de escravos fosse abolido no Brasil. A Inglaterra, por sua vez, tinha interesses econômicos por trás do aparente sentimento humanitário contra a escravidão. Uma economia baseada no trabalho escravo não proporcionava a criação de mercados consumidores. Os ingleses tinham interesse em aumentar a importação de seus produtos industrializados, tanto para o Brasil quanto para a África, onde os britânicos ampliavam sua dominação. A tarifa Alves Branco, de 1844, já havia contribuído para estremecer os laços entre os dois países, já que afetou negativamente a entrada das mercadorias inglesas no Brasil e melhorou a situação financeira do governo imperial. A tarifa Alves Branco foi uma medida protecionista de elevação das tarifas alfandegárias às mercadorias estrangeiras que chegavam no país.
foi uma atitude tomada pelo ministro da Fazenda, Manuel Alves Branco, com percentuais estabelecidos de 30% a 60%. Qual era o objetivo disso? Aumentar a arrecadação de impostos do Império, já que as tarifas alfandegárias eram a principal fonte de recurso desse mesmo Império. Então, assim, todos os produtos que chegassem no Brasil de outros países iam ter esse imposto de 30% a 60%, que era essa tarifa Alves Branco. Isso era bom para o Brasil, porque tudo que chegasse, tudo que fosse vendido de outros países para o Brasil, ia ter uma parte que ia ser arrecadado para o governo, mas era ruim para os outros países. Porque imagina assim, se a Inglaterra vende uma camiseta, e a mesma camiseta é vendida no Brasil, por que você vai comprar a camiseta da Inglaterra se ela tem esse imposto em cima? Tem um imposto de 30% a 60%. Ou seja, ela é 30% a 60% mais cara do que o produto vendido no Brasil. Então, para os países estrangeiros, isso foi ruim, porque eles passaram a vender menos porque o produto deles era mais caro para a gente. Mas para o Brasil isso era bom porque fazia crescer a economia. Então, continuando. A questão Christie foi o ponto máximo do desgaste entre os dois países, Brasil e Inglaterra. Para resolver a questão, Dom Pedro II pediu que o rei da Bélgica, Leopoldo I, fosse o árbitro, ou seja, decidisse o que seria feito. Ao mesmo tempo, o Brasil pagou a indenização que a Inglaterra havia pedido pelas mercadorias no navio naufragado. Em 1863, Leopoldo I decidiu a favor do Brasil e exigiu que a Inglaterra pedisse formalmente desculpas pelas suas ações do embaixador Christie. Óbvio que o Império Britânico se recusou a pedir desculpas. Dom Pedro II decidiu então cortar as relações diplomáticas com os ingleses. E foi apenas 2 anos depois, em 1865, que a Inglaterra finalmente realizou o pedido de desculpas, reatando os laços diplomáticos, mas não devolveram o dinheiro da indenização. A Guerra da Cisplatina foi um outro evento político externo importante do Segundo Reinado. Foi um conflito que ocorreu de 1825 até 1828, envolvendo o Brasil e a Argentina. O motivo dessa batalha era pelo domínio da província de Cisplatina, atual Uruguai, uma região que sempre foi cobiçada pelos portugueses e pelos espanhóis. No ano de 1680, Portugal fundou a região colônia do Sacramento, que foi o primeiro nome dado à região da Cisplatina. Em 1777, quase 100 anos depois, o território passou a ser posse da Espanha. Em 1816, a coroa portuguesa que estava no Brasil ocupou novamente a região, nomeando-a como província da Cisplatina. No ano de 1825, quase 10 anos depois, um novo movimento surge em prol da libertação dessa província. Mas os moradores da Cisplatina se recusam a fazer parte do Brasil. E João Antônio Valleja organiza um movimento para declarar independência da região. A Argentina, por interesse do território da Cisplatina, ajuda nesse movimento, ofertando força política, armas, alimentos e todos os recursos que eles precisavam. O Brasil então se revoltou, declarou guerra à Argentina e aos revoltosos da região da Cisplatina. Foram muitos conflitos entre os combatentes e, com tudo isso, muito dinheiro público foi gasto, desequilibrando a economia brasileira. Além de tudo, o Brasil foi vencido na batalha. No ano de 1828, sob interferência da Inglaterra, foi firmado um acordo entre o Brasil e a Argentina, que foi marcado então pela independência da Cisplatina, que depois se tornou Uruguai. Outro evento relevante foi a guerra contra Oríbes e Rosas, também conhecida como Guerra do Prata, que aconteceu entre 1851 e 1852 na região do Rio do Prata, um estuário criado pelos rios Paraná e Uruguai. O Brasil já havia lutado anteriormente na Guerra da Cisplatina contra as Províncias Unidas do Rio da Prata, que resultou na criação do Uruguai. O primeiro personagem dessa guerra, que inclusive dá nome a ela, é Juan Manuel das Rosas, que foi eleito governador de Buenos Aires, uma das províncias mais ricas e populosas, e ainda contava com um importante porto na época. Seu governo era uma ditadura,
caracterizado pela corrupção e resultando em uma emigração em massa de 14 mil opositores. Os planos de Rosas eram audaciosos. Ele queria recriar o antigo vice-reinado do Prata, que abrangia territórios do Uruguai, Paraguai e Bolívia, e garantir assim que a Argentina se tornasse a principal potência na América do Sul. Quanto ao Paraguai, Rosas logo resolveu esse problema. Esse país declarou sua independência em 1818, mas nenhum outro país reconheceu, nem a Argentina. Com isso, foram criadas barreiras comerciais entre Paraguai e os outros países, o que prejudicou a economia do Paraguai. Então já estava um país enfraquecido, o que tornaria a sua dominação mais fácil. O Uruguai, que era a antiga província da Cisplatina, também enfrentava problemas, mas nas eleições para o seu primeiro presidente. De um lado, o candidato Rivera, do Partido Colorado, e do outro o responsável pela independência da Cisplatina, Juan Antônio, do Partido Blanco. Rivera, num ato de desespero, sabendo que ele não ia ganhar a eleição, tentou tomar o poder à força, o que durou 2 anos, de 1830 a 1832, e finalmente conseguiu a presidência que tanto desejava. Depois de cumprir seu mandato até 1835, Manuel Oribe, também do Partido Blanco, que era oposto ao do presidente, assumiu o poder por alguns anos, já que renunciou em 1839, deixando o posto livre para Rivera. O ditador argentino, então, Rosas, enviou um exército liderado por Juan Antônio, que não teve êxito. Depois, Rosas enviou mais um exército com a ajuda de argentinos e de uruguaios, liderados por Oribes. Dessa vez, Rivera não teve tanta sorte e procurou exílio no Brasil, enquanto mais de 30 mil pessoas eram mortas. Mesmo com o Uruguai em suas mãos, Rosas queria mais e passou a atacar o sul do Brasil, cujo imperador era Dom Pedro II. Então teve que tomar as suas medidas. Mandou uma parte do seu exército para o sul e tinha como plano financiar os oponentes. A aliança começou a ser formada entre o exército da Argentina e os oponentes do sul. E Dom Pedro contava com o apoio da Bolívia e do Paraguai, sendo que o Brasil finalmente reconheceu sua independência, e dos uruguaios, que tinham alguns opositores internos, além das 2 províncias argentinas, Entre Rios e Corrientes. Então, o ditador argentino tinha o seu exército, mas Dom Pedro I também tinha como se defender, e eles estavam lutando pela dominação do sul do Brasil, enquanto o ditador argentino queria formar toda aquela região com territórios de outros países, Paraguai, Uruguai e sul do Brasil. O exército brasileiro se armou para o confronto. Uma parte ficou na fronteira para protegê-la e outra foi para o Uruguai tirar Oribe do poder. No dia 19 de outubro de 1851, diante do tamanho do exército que vinha ao seu encontro, Oribe se rende sem luta. Então as forças armadas seguem rumo à Argentina para tirar Rosas do poder. Chegam próximos de Buenos Aires no dia 1º de fevereiro de 1852 e derrotam a primeira força que encontram. 2 dias depois, houve uma nova batalha chamada de Batalha de Monte Caseiros, sendo que dessa vez o exército argentino era liderado pessoalmente pelo ditador Rosas. Os aliados ganharam a disputa e Rosas fugiu para o Reino Unido, sem que ninguém soubesse. Então, a guerra contra Oribe e Rosas foi um evento importante para o Brasil, já que na época se enfrentava a vontade do Rio Grande do Sul de se separar do país, mas com esse estado participando ativamente, fez com que ele se integrasse de novo ao Brasil. Além disso, provou que a hegemonia do país e a sua estabilidade política e econômica eram importantes, e isso ajudou um pouco no governo de Dom Pedro II. Outro evento importante foi a intervenção contra a Aguirre. Tudo começou quando, no ano de 1864, Argentina e Uruguai cortaram as relações. O Uruguai, que estava passando por um momento de maior alvoroço, já tinha rixa com os fazendeiros brasileiros, que recuperaram poder de terras que estavam invadidas, e muitos brasileiros que moravam no Uruguai eram vítimas de perseguições e desrespeito. O Brasil tentava entrar em um acordo com o Uruguai, e depois de algumas tentativas não obtiveram retorno do presidente Atanásio da Cruz Aguirre.
As tropas que estavam na fronteira faziam o possível para que as batalhas do Uruguai não influenciassem o Rio Grande, mas mesmo assim não teve como evitar e a guerra começou a atingir o território brasileiro. Foi então que o general Venâncio Flores, que tinha poder no Uruguai, pediu o apoio das tropas brasileiras e que uma parte do exército brasileiro fosse ficar em Montevidéu. As forças brasileiras que estavam localizadas nas fronteiras tinham ordens de se vingarem e fazer de tudo para preservar os brasileiros. Com toda a força das tropas brasileiras e a cooperação de Venâncio Flores, no final de 1864, formou-se a vila de Salto, no rio Uruguai, que, sem ter formas para resistir, foi obrigada a se render. Ainda no ano de 1864, as tropas brasileiras invadiram o Uruguai, conquistando vários territórios, como Melo, Paysandú e muitos outros, chegando então a Montevidéu. Aguirre resolve invadir o território brasileiro, mas no ano seguinte, 1865, o seu mandato termina, e Venâncio Flores, seu sucessor provisório, declara o fim da guerra, e em 20 de fevereiro do mesmo ano é assinada uma convenção de paz. As terras do Uruguai que estavam no poder do Brasil foram devolvidas e com isso a intervenção teve fim. Outro evento externo importante foi a Guerra do Paraguai, no ano de 1864, como a gente conversou na aula anterior. Foi uma das guerras mais marcantes que aconteceu na América do Sul. Contra o presidente do Paraguai, Francisco Solano Lopes, haviam 3 países juntos formando a Tríplice Aliança: Brasil, Uruguai e Argentina. O Paraguai era oficialmente independente, não sofria com analfabetismo e era um país que não mantinha escravos. Era considerado o país mais desenvolvido da América do Sul. Todo o desenvolvimento paraguaiano fez-se com capital nacional. Para a Inglaterra, o modelo econômico do Paraguai era muito perigoso e, portanto, tinha que ser destruído. Os ingleses não estavam satisfeitos em saber que Paraguai poderia controlar a navegação do rio Paraguai, e o Brasil também estava descontente com a configuração das fronteiras. Os ataques começaram pelos rios Paraná e Paraguai. No ano de 1869, Marquês de Caxias entrou em Assunção e em seguida nas tropas aliadas. O fim da guerra ficou marcado pela morte de Lopes, que ocorreu no ano de 1870. Importante para a gente lembrar sobre a Guerra do Paraguai é que a situação do Paraguai antes da guerra é que era uma nação próspera, com nacionalismo econômico, produção industrial e com combate ao analfabetismo. Outra coisa, que teve a formação da Tríplice Aliança em 1865, formada por Brasil, Argentina e Uruguai, com o objetivo de invadir o Paraguai. Outro ponto importante. O projeto expansionista de Solano Lopes era de formar o Grande Paraguai, que era uma extensão das fronteiras, o que daria para o seu país uma saída para o mar e ampliaria a área de cultivo agrícola. O Grande Paraguai seria formado por Paraguai, Uruguai, Rio Grande do Sul, parte do Mato Grosso e as províncias argentinas de Corrientes e Entre Rios. É importante lembrar que a Tríplice Aliança se endividou muito, e isso foi um dos fatores pelo qual o governo de Dom Pedro II ficou enfraquecido, porque apesar de terem sido os vitoriosos na guerra, o Brasil gastou muito, tanto em capital humano, perdendo muitas vidas lá, quanto em capital financeiro, dinheiro mesmo, o que fez com que o governo de Dom Pedro II perdesse um pouco de sua influência. Outro ponto importante é que teve um fortalecimento político do exército brasileiro, que se transformou em um instrumento de contestação do Império Escravista e, consequentemente, numa viga de sustentação das campanhas abolicionistas e republicanas. Lembra que a gente conversou na aula passada que o exército, um dos motivos para Dom Pedro ter perdido a força e, eventualmente, o Brasil ter virado uma república, foi que o exército se afastou do Estado, que o exército não mais apoiava o Estado? Foi nessa guerra que teve esse fortalecimento político do exército. Então eles tinham mais voz para falar contra o governo e, portanto, enfraquecer a postura de Dom Pedro II no Império. Todos os países envolvidos nessa guerra tiveram consequências que marcaram a história de cada um deles. Primeiro, a destruição do Paraguai. Lembra que eu falei que era um país que estava prosperando?
Então, cerca de 75% da população foi dizimada pela guerra e a indústria do Paraguai foi destruída e o país teve que pagar uma enorme indenização de guerra. No Brasil, as consequências também foram trágicas. Com cerca de 50 mil mortos, o país teve um considerável aumento da sua dívida externa, mesmo conseguindo dominar os territórios do Paraguai que tanto queria. Uma consequência da guerra fundamental para o Brasil foi o caso do exército que se fortaleceu, como eu estava falando, e após a guerra o setor militar do Brasil também se modernizou. Grande parte dos oficiais estava em contradição com as vontades da monarquia, Dom Pedro II, que expunham somente os interesses da aristocracia rural e da elite. Sendo assim, os líderes do Partido Republicano conseguiram acabar de vez com o vínculo dos militares com a monarquia, atraindo-os para o lado republicano. Esses foram eventos importantes que, como a gente discutiu na aula passada, eventualmente culminaram na proclamação da República Brasileira. E agora a gente vai fazer algumas questões para fixar e discutir o que a gente conversou até agora. Primeira questão. Durante o segundo reinado, com a consolidação de um projeto político nacional, após os conturbados anos da década de 30 do século XIX, o Brasil ampliou sua projeção externa e esteve envolvido com várias questões importantes no plano internacional, principalmente na região da Bacia do Prata. Sobre a política externa do segundo reinado para essa região, é correto afirmar: A. Foi negociado o fim da Guerra da Cisplatina. B. O Brasil subjugou a Argentina na guerra contra a Aguirre. C. Foi celebrada uma aliança com o Paraguai para conter a expansão uruguaia. D. O Brasil promoveu paz na região. Ou E. Foi criada a Tríplice Aliança contra o Paraguai. Como a gente conversou, uma parte importante da política externa do segundo reinado é que foi formada essa Tríplice Aliança para lutar contra o Paraguai. Então era Brasil, Argentina e Uruguai que se juntaram contra o Paraguai. Alternativa E é a alternativa certa. Próxima questão. Durante o Império, a economia brasileira foi marcada por sensível dependência em relação à Inglaterra e a outros países europeus. Essa situação foi alterada em 1844 com a substituição do livre-cambismo por medidas protecionistas através da tarifa Alves Branco. B. A criação da presidência do Conselho de Ministros, que fortaleceu a aristocracia rural. C. A aprovação da maioridade, que intensificou as relações econômicas com os Estados Unidos. D. A eliminação do tráfico de escravos e consequente liberação de capitais para novos investimentos. Ou E. O estabelecimento do Convênio de Taubaté com a intervenção do Estado na economia. Como a gente conversou, no ano de 1844 foi criada a tarifa Alves Branco, que era aquela tarifa que impunha medidas protecionistas, ou seja, os produtos vindos de fora, que eram vendidos para o Brasil, iam ser mais caros por conta desse imposto. Então, a alternativa certa é a alternativa A, a substituição do livre-cambismo, ou seja, pela troca livre de mercadorias por medidas protecionistas. E isso foi marcada por uma dependência sensível com relação à Inglaterra e outros países europeus. Alternativa A. Próxima questão. A questão Christie refere-se a: letra A. Aliança entre Brasil, Argentina e Uruguai. B. Atritos entre a Inglaterra e diversos países da América Latina. C. Aliança da Inglaterra com a Argentina contra o Brasil. D. Atritos entre a Inglaterra, Argentina e Uruguai. Ou E. Atritos diplomáticos entre Inglaterra e Brasil. Como a gente conversou, a alternativa certa é a alternativa E. Não foi envolvido nenhum outro país no meio da questão Christie. Foi tudo uma questão diplomática envolvendo o embaixador Christie e foi todo um problema entre Inglaterra e Brasil. Não teve Argentina nem Uruguai no meio. Então, alternativa E. Próxima questão. Na Guerra do Paraguai, o Brasil teve como aliados Bolívia e Peru, Uruguai e Argentina, Chile e Uruguai, Bolívia e Argentina ou nenhuma das anteriores? Alternativa certa é a alternativa B. Vamos lembrar, formação da Tríplice Aliança em 1865 para invadir o Paraguai. Brasil, Argentina e Uruguai. Então, alternativa B. O Brasil teve como aliados Argentina e Uruguai.
Pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado da aula e que os pontos tenham ficado bem claros. Essa aula, ela complementa a aula anterior sobre o Segundo Reinado, porque a gente está falando da política externa do Segundo Reinado. E na aula passada a gente comentou um pouco sobre as revoltas do Segundo Reinado e como ele acabou. Então são assuntos que se complementam. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê na próxima. Até mais!